Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Carol. Eu sou diretora de operações na Brintel. A Brintel, ela é uma empresa que, basicamente, ela trabalha com dados do início ao fim. Desde a concepção do dado, tratamento, criação de data lakes, data lake house, até o consumo desses dados, seja eles através de uma plataforma, seja através de um BI, ou seja através do consumo por uma IA, que a gente também construi chatbots para consumir dados desses bancos, desses data lakes que a gente acaba desenvolvendo. Nós fomos criados em 2016 nos Estados Unidos, atendendo a uma solução educacional em 30 distritos escolares em Los Angeles. Depois disso, nós viemos para o Brasil, onde desenvolvemos diversas soluções para diversos setores, seja saúde, transporte, agro. E hoje, a gente, como tem educação no DNA, a gente criou uma spin-off chamada Velo Edu, onde a gente foca apenas em educação. E hoje a gente vai mostrar aqui para vocês não só a soberania digital e a governança, a inteligência artificial para a transformação da educação, como também uma solução seguindo todo esse processo, onde a gente desenvolveu dentro dessa nossa spin-off, que é a Velo Edu. Então, eu vou utilizar uma colinha aqui e a nossa proposta aqui hoje é conversar sobre soberania digital de forma aplicada, em como os dados, governança e inteligência artificial para transformar a educação. Essa ideia aqui... Não está saindo. Alô? Problemas técnicos, pessoal, desculpe. Deu. O que foi? Não está passando? Não está funcionando. Microfone? Isso. Você consegue só passar? Oi. Não, tá funcionando. Oi. Oi, foi? Então, pessoal, a nossa ideia aqui é falar bem menos de tecnologia por tecnologia e, de fato, ser mais específico, né? Entender, de fato, que dados, governança, inteligência artificial, sendo bem utilizados, a gente consegue, de fato, realizar transformações bem importantes, né? Bom, alô? Tá saindo som? Alô? Tá. Bom, uma instituição ela é soberana quando possui os dados, mas depende de terceiros para organizá-los, interpretar ou transformá-los em decisão. Porque não basta ter o dado, né? Se a instituição não consegue integrar, explicar a origem, tratar, controlar o uso e transformar ele em algo de fato útil, de nada adianta você ter dados se de fato toda a inteligência por trás deles não está sendo bem aproveitada. Então, se a instituição não consegue interpretar, explicar a sua origem e utilizar esses dados e também transformar eles em decisão, ela ainda depende de uma capacidade externa. O dado só vira soberania quando você tem uma estrutura de fato para governá-los, né? Não adianta ter o dado por ter o dado, né? E por isso, soberania digital precisa ser entendida como capacidade institucional. Bom, então, soberania digital, ela não é só capacidade ela não é isolamento tecnológico. Ela é capacidade de escolher e governar com responsabilidade regras de confiança, integrar fontes e sistemas e padrões, compreender indicadores, textos e evidências, agir através de decisões políticas e operações e aprender ciclos de melhoria contínua. Até porque todo esse fluxo de nada vai servir, né, se você fizer um mau uso da IA. Vai ser só mais um item que vai trazer mais complexidade para o processo, ao invés do objetivo da IA, que é facilitar cada vez mais nossa vida. Uma IA sem dados confiáveis, de fato, só vai automatizar inconsistências. Então, a gente precisa, de fato,
focar, né, em todo esse processo, né, mitigar todo e qualquer problema para que justamente ela acelera o erro ao invés de mitigá-lo, sabe? Então, para o gestor, a governança não deve ser vista como burocracia, é ela quem transforma a tecnologia em confiança institucional. E, de fato, nós reunimos e classificamos isso em 3 blocos essenciais. Qualidade de metadados, para gerar dados confiáveis, consistentes, possíveis de serem auditáveis, para justamente serem o alicerce de toda e qualquer decisão inteligente. Ter segurança e responsabilidade, até porque hoje a gente precisa e tem toda a normativa muito mais pesada, né, a respeito, por exemplo, de LGPD, onde então a gente precisa controlar de fato quem tem acesso, que esses dados sejam privados, né, que exista a privacidade necessária, respeitar a LGPD, dar aos atores, né, papéis bem claros sobre quem pode usar, que tipo de decisão pode ser tomada, e também a parte de interoperabilidade e rastreabilidade. Sistemas conversando sem lock-in, sem nenhum tipo de restrição, de bloqueio entre eles, né? E um caminho totalmente explicável até a decisão final. Quando a gente leva isso para a educação, o desafio fica muito, muito mais evidente. Na educação, a gente já tem dados, né? Então, toda instituição de ensino, de certa forma, coleta nota, frequência, algumas questões comportamentais. O importante é entender se esses dados eles estão chegando na hora certa, no momento certo, para tomada de decisão correta. E quando a avaliação ela se baseia apenas em uma nota, você perde todo o background pedagógico, né? Uma nota, muitas das vezes, não define o aluno, o indivíduo. Podem existirem outros fatores externos que, de fato, refletem, né? Mas a nota, de fato, é um simples número. E quando os professores, que são os atores, de fato, que enfrentam esses desafios no dia a dia, recebem cada vez mais tarefas, sem o ferramental que os ajude, isso só vira diante de muitos dos problemas que ele tem no seu dia a dia. E é para isso que a tecnologia tá sendo utilizada. O ponto-chave é que, de fato, além da avaliação, né, porque sem diagnóstico a nota perde seu valor. Visão integrada. Dados dispersos impedem de você ter essa visão clara do que está acontecendo, né? E, de fato, esse apoio à ação, no caso dos professores e gestores, para mitigar todo e qualquer risco, né? Porque o ponto-chave a IA educacional só funciona quando ela conecta todos os pontos necessários para que você tenha governança, currículo, operação e decisão. Então, aqui a gente apresenta qual é, de fato, essa jornada, né? É muito importante a gente avaliar instrumentos e habilidades, estruturar todos os dados, porque não adianta. Muitas das vezes a gente, até por experiência do cotidiano, a gente sabe que esses dados vêm de formas diferentes, então a governança, essa padronização desses dados auxilia nesse estudo, né? Porque o objetivo é justamente fazer o diagnóstico, entender quais são as lacunas e prioridades a serem feitas e dar o apoio e o acompanhamento. Permitir uma ação pedagógica, evolução, aprendizagem institucional. E aí sim a plataforma vai gerar os resultados que são esperados e que o professor precisa muito no seu dia a dia. Bom, e quando que essa jornada ela vira capacidade real?
A avaliação, por si só, ela só produz registros, dados estruturados produzem diagnóstico e diagnóstico conectado à ação produz inteligência educacional. E para isso, a gente vai apresentar aqui para vocês uma solução que a gente criou, que é o Corretor IA, e o objetivo dele é corrigir provas, sejam elas redações, provas discursivas, com imagens, de forma automatizada através da IA, com parâmetros definidos pelos professores e com treinamentos constantes. Então aqui a gente está rapidamente mostrando como é o ambiente, né, do Corretor IA. A gente tem acessos para os gestores, professores e alunos. Aqui primeiro a gente mostra, não tem muita qualidade, né? Mas todo o controle do gestor, onde ele gerencia professores, alunos, podendo fazer toda aquela permissão de adicionar, remover, editar alguma informação, né, do professor, do aluno, mas é mais um controle de usuário. Isso basicamente toda plataforma que tem login vai ter essa funcionalidade abarcada, né? Então você tem uma relação de alunos, matrícula, todo o controle, né, de acesso. Isso fica mais adequado de fato para o gestor, né? Então, esse sistema ele pode muito bem ser implementado numa escola, por exemplo, e todas as esferas do corpo docente e discente conseguem estar sendo agraciados, né? Aqui a gente já está mostrando a parte do professor, onde a gente tem alguns indicadores, né? Uma área para destaque de algumas informações, de repente, provas que já foram corrigidas, coisas pendentes. Aqui a gente tem as provas e a possibilidade de você corrigir de um aluno ou fazer uma correção em massa, né? É muito importante a gente ter esse poder também, porque dentro de uma universidade, de uma cadeira que tenha 100 alunos, às vezes o disparo pode ser em massa, né? E aqui nessa parte você faz, de fato, o cadastro, matrícula, o nome do aluno, informação de série, turma, todo o cadastro básico, né? Clicou no botão, a avaliação está sendo feita, logicamente a foto já foi upada, né, para o sistema. Do lado esquerdo a gente tem de fato o resultado da aluna, no caso a aluna Carol, que fez uma prova de ciências. E o uso da inteligência artificial é muito importante porque ele já traz um primeiro parecer, né, com alguns insights que foram tirados, e o mais interessante é que foi uma prova de biologia, mas se fosse uma redação, se fosse uma prova de matemática, né, que tem equações, enfim, toda uma simbologia mais particular, o nosso produto, a nossa solução também é capaz de fazer essa análise, tá? Identificar rasura, se de fato o aluno marcou a questão e tentou trapacear, enfim. Se houve cola. Se tem plágio, exatamente. Então, essa plataforma ela tem um modelo nosso que foi treinado justamente para fazer essa análise, né? E, de fato, esse é o outro uso prático. Os insights é a primeira parte, né? E a segunda parte, de fato, é todo esse reconhecimento visual, padrões, questões, imagens, textos, redações, enfim. E, de fato, né, o que a gente pode observar é que o foco não é só na interface. A gente quer, de fato, trazer um ganho para o cotidiano. A gente entende que, principalmente, a jornada do professor ela é muito complicada, né? Dar aula é só uma das várias tarefas que o professor tem. E o que a gente puder fazer para, de fato, estar facilitando a vida do professor, né? Agilizando, trazendo dinâmica para a jornada dele, isso nos deixa muito feliz, né? É claro, a IA ela não vai trabalhar por si só. A gente precisa e tem ciência de que ela pode alucinar, é algo comum, né? Então, de certa forma, depois de toda essa pré-análise que é feita,
o professor ele precisa de fato validar se aquela correção de fato é verdade ou não. Tá? Nada 100% nas mãos da IA, porque não é prudente. E essa é uma prova de que quando os dados eles são recebidos, estruturados, tratados da maneira correta, a gente consegue de fato gerar um impacto, gerar um resultado positivo. Bom, e quando que o dado vira resultado? A IA educacional aplicada à correção, análise e a personalização da aprendizagem, de acordo com o ecossistema da Brintel, a gente pode aumentar até 0,8% no IDEB das escolas atendidas devido ao diagnóstico por habilidade e avaliação transformada em evidência pedagógica. Então, aqui a gente aproveita também para apresentar a nossa solução, que é o corretor IA. Tá? De fato, inteligência aplicada à avaliação. Nós temos provas aplicadas a habilidades, né? O objetivo da nossa plataforma é obedecer e respeitar todas as normas do BNCC, né? Que é algo que vem sendo cobrado pelo nosso governo. Trata-se de uma correção de provas assistida por IA, onde a gente pode e é capaz de fazer um diagnóstico por turma, por escola, enfim, para de fato que a ação pedagógica ela seja orientada. Não necessariamente o problema pode ser mais endêmico, pode ser algo mais específico. Então é para isso que nós criamos essa plataforma com esse objetivo. O mundo pedagógico ele já tem diversos problemas, a gente está aqui para tentar ajudar a solucionar alguns deles. Bom, como eu falei anteriormente, a Brintel ela nasceu, né, trabalhando com a educação. E nós hoje temos mais de 200 mil horas de produtos e serviços, mais de 40 produtos e projetos, sendo no governo e na rede privada, mais de 20 clientes internacionais e nacionais, e nós também ganhamos, em 2023, o Prêmio Nacional de Inovação na categoria de Gestão da Inovação. Então, a nossa experiência ela não começou com a IA, ela começou resolvendo um problema anterior, que é transformar os dados dispersos em capacidade de decisão. Então, assim, a partir dessa experiência, a gente deixa 4 recomendações objetivas para instituições educacionais, de qualquer esfera. De fato, não tem jeito. Você tem que começar pelo problema. Você usa a IA para responder uma decisão real, não para seguir uma tendência tecnológica. Tratar os dados como infraestrutura estratégica. A qualidade deles, segurança, interoperabilidade, sustentam confiança e escala. Governança de dados é justamente sobre isso que se trata, né? Autonomia com colaboração. Escolha parceiros e tecnologias sem perder domínio institucional. Você não pode estar refém de uma tecnologia ou de um parceiro que, um belo dia, se ele não quiser mais acabar a amizade, você fica refém, né? E construir capacidade, não dependência. A tecnologia deve ampliar a capacidade institucional de compreender, decidir e evoluir. Para fechar, a gente quer voltar à ideia central da apresentação. O futuro da educação não será definido por quem acumular mais dados ou operar os maiores modelos de IA, mas por quem transformar tecnologia em capacidade institucional e melhores experiências de aprendizagem. Essa é a jornada que a gente está propondo, do dado à decisão, da tecnologia à capacidade institucional. E, logicamente, a gente encerra com um convite para quem quiser seguir conosco essa jornada, será muito bem-vindo, ficaremos muito felizes de firmar parceria.